Lula livre no Nordeste, Lula livre em Recife. Por que Lula, na primeira semana, enfim, praticamente completando aí a primeira semana após a sua libertação, foi para o Nordeste? Essa é uma questão importante. Note, no meu livro, O Voto do Brasileiro, eu mostro que houve uma mudança muito importante no padrão de votação no Brasil. E ela aconteceu quando se comparam as eleições de 2002 e 2006. A partir da eleição de 2006, ficou caracterizado no Brasil que o Nordeste era a cidadela, olhando hoje, né, todas as eleições ocorridas, a cidadela. O que é a cidadela? Cidadela é uma cidade fortificada, uma cidade protegida. A cidadela do PT em eleições presidenciais. 2006, 2010, 2014. E aconteceu também em 2018. Porém, 2006, 10 e 14, São Paulo, até ali, era a cidade fortificada, a cidadela do voto de centro-direita, do voto do PSDB. Tá? Então, Nordeste, PT, São Paulo, PSDB. Os eleitorados se equivalem do ponto de vista quantitativo. 20, ali um pouco menos que 25% do eleitorado nacional, região Nordeste como um todo, e o estado de São Paulo, todo ele. Bom, o que aconteceu, então, por que eu estou falando isso? Porque os resultados eleitorais, as votações do PT no Nordeste, são comparáveis entre elas a partir de 2006, a partir das eleições de 2006. Não dá para comparar de 2006 para frente com 2002 para trás. Tá? Só dá para dizer que mudou o padrão. A comparação serve para isso, para mostrar que mudou o padrão. Então, se nós pegarmos as votações do PT em 2006, 10, 14 e 18, 4 eleições, o que aconteceu em 2006, no primeiro turno? É importante que se diga no primeiro turno. Por que o primeiro turno? Porque o primeiro turno é o que leva para o segundo. Todo político se preocupa com o que vem primeiro. Então, se você disputa uma eleição, você não está preocupado se vai ganhar o segundo turno. Você está preocupado primeiro se vai para o segundo turno. Tá? Então, o que acontece? Em 2006, a votação de Lula em sua reeleição no Nordeste foi em torno, praticamente 67%. Tá? No primeiro turno. Tá? A votação de Dilma, teve Dilma 1 e Dilma 2 no Nordeste, ficou em torno de 60% nas duas eleições. Na eleição de 2010, um pouquinho acima de 60%, e na eleição de 2014, um pouquinho abaixo de 60%. Na eleição de 2018, no primeiro turno, no Nordeste, houve uma queda da votação do PT. Ela caiu para 51%. Então, caiu, né, o Lula de 2006, 67%, depois duas eleições da Dilma, 60%, primeiro turno no Nordeste, e a última, 2018, 51%. O que Lula tem em mente? Não significa que ele tenha visto esses dados. Ele tem em mente uma coisa muito simples, muito direta. Tenho que segurar o Nordeste. O Nordeste tem que ser uma fortaleza inexpugnável do voto do PT. Tem que ser até mais do que uma cidadela. Ele tem que proteger a cidadela. Então, quando ele sai, antes de fazer uma semana, já vai para Salvador. Evento em Salvador. Evento partidário, mas evidente que eventos públicos. Depois vai a Recife, um grande evento em Recife. Né? Isso tudo espalha na mídia local. Não só na mídia dos estados, mas é óbvio que transborda para a mídia de outros estados nordestinos. Pernambuco está ali no meio, Alagoas, Paraíba, enfim. A Bahia é o maior estado do Nordeste em termos eleitorais, densidade eleitoral. Então aquilo se espalha. E existe uma comunidade nordestina, no sentido de que existe muita viagem de quem mora no Nordeste, dentro dos estados do Nordeste, negócios são feitos, alguém que atua num negócio em estados menores, Alagoas, Sergipe, não consegue sobreviver somente de seus clientes naqueles estados. Então, existe um intercâmbio muito grande de pessoas, de informações em todo o Nordeste. Então, a ida de Lula para o Nordeste faz
tenta, não significa que terá sucesso, eu acredito que vai ter, mas enfim, o objetivo é o quê? É tornar aquela fortaleza inexpugnável, tornar aquela cidadela mais protegida, uma vez que ela ficou menos na eleição de 2018, conforme é possível atestar pelos resultados que eu mencionei aqui no primeiro turno. Bom, pois bem, quem é que poderia ameaçar esta fortaleza? Ciro Gomes é um político nordestino que tem sua carreira ligada ao Ceará. Se nós pegarmos, Ciro disputou 3 eleições presidenciais. Em todas as 3, a sua votação foi maior no Nordeste do que nas outras regiões e foi maior no Ceará do que nos outros estados do Nordeste. Então ele seria alguém que está lá dentro da fortaleza, devidamente neutralizado, mas que seria a primeira ameaça, porque seria pela esquerda, em que pese os posicionamentos recentes de Ciro Gomes, que não são posicionamentos que o aproximam da esquerda, mas, enfim, está lá a ameaça. E Lula é um político, está ciente disto, né? Veja, na eleição de 2018, ele neutralizou a possibilidade de que o Partido Socialista Brasileiro fizesse uma aliança com Ciro Gomes. Então o político está com a antena mais do que ligado em tudo que está acontecendo, defendendo o seu território. Tá? Então ele foi fazer isso no Nordeste. Uma defesa possível de seu território, o PT, hoje isso não se fala muito, né? Está muito longe da eleição presidencial. Mas é óbvio que a maioria, né, a mídia brasileira é pautada muito por São Paulo, né? São Paulo tem a maior população, maior PIB per capita. Então a influência de São Paulo nos debates do Brasil é muito grande. Por isso, dentro do próprio PT e fora, né, em todo mundo próximo do partido, né, os distantes só se fala em Haddad, possível candidato, já acumulou um capital político. Nós vamos supor que não seja ele por conta desta fortaleza. Ela precisa ser mantida. O PT teria 2 possíveis candidatos do partido. Eu não acredito que nenhum candidato que seja de fora do partido seja escolhido pelo partido, porque existe uma lógica de grande organização. As grandes organizações, partidárias, elas precisam ter candidato. Toda vez que eu falo isso, alguém levanta o exemplo do PMDB. Olha, as grandes organizações partidárias, sempre a que eu me referi, foram PT e PSDB. Se elas não tivessem candidatos, o PSDB está numa situação mais complicada, mas se ela não tendo candidato, o partido racha internamente. O PMDB não precisa desse candidato, porque ter o candidato é uma maneira de manter o partido unido. Como o PMDB não tem união, quer dizer, é uma federação de elites regionais, quando ele era grande, quer dizer, ter ou não ter candidato não era algo importante para a sobrevivência do partido. Então ele tem, digamos assim, esse porém, né? Mas, em geral, os grandes partidos, no mundo inteiro é assim, os maiores partidos, sempre têm candidatos ao cargo máximo da nação, de governar a nação, seja no presidencialismo ou no parlamentarismo. Então o candidato será do PT. Pode ser Rui Costa, governador da Bahia, pode ser Jacques Wagner. Jacques Wagner já foi um nome ventilado em 2018. Eu, inclusive, acho que, dada esta configuração, eles levam vantagem sobre uma possível candidatura de Haddad. Por conta disso, porque pelo fato deles serem do Nordeste, Flávio Dino não seria candidato de modo algum, não é do PT. Né? Por isso, essa lógica da grande organização. Então ele vai ao Nordeste, começa a sua viagem por Salvador, inclusive, Bahia, terra política, né, de Jacques Wagner e terra de Rui Costa, vai para Recife. Recife ele sinaliza claramente, é o principal estado do PSB, então um sinal claro de aproximação com o PSB, uma busca de conversa com o PSB. Já recebeu no Instituto Lula, está nos jornais isso essa semana, o presidente da fundação do partido PSB, que foi o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, já teve uma conversa com ele. Então ele está já totalmente com a antena ligada e trabalhando para manter o Nordeste com ele. PSB em Pernambuco, essas 2 grandes figuras políticas da Bahia, mirando em quê? Mirando na eleição presidencial. Não tem a menor dúvida disso. É claro que daqui para lá muita coisa vai acontecer. Tem muita água para passar embaixo da ponte. É claro que daqui até lá tem eleição municipal. Tá?
Mas é isso, é um no cravo, o outro na ferradura. Ele está pensando em eleição municipal, o partido está pensando em eleição municipal, está pensando no governo Bolsonaro, mas também está pensando em eleição presidencial. Tudo é feito ao mesmo tempo, uma coisa não exclui a outra. Tá? E o pensamento da eleição presidencial é o que explica a rapidez com que Lula, tão logo foi libertado, se dirigiu ao Nordeste. O evento de Recife é um grande evento, um evento imenso, com repercussões midiáticas importantíssimas, repercussões políticas e midiáticas importantíssimas. Então, o Lula livre no Nordeste tem a ver com tudo isso que eu falei. E olho vivo numa candidatura presidencial do PT que passe pelo Nordeste, um político que tenha a sua vida política nordestina ligada ao Nordeste.